pouco sobre o quê? Sobre algumas coisas que eu andei pensando nesses últimos dias. E a primeira coisa que eu queria falar é de como eu amo, de como a Beyoncé me surpreende. Faz um tempão que eu não ouvia aquele CD dela, o Cowboy Carter. Nunca gostei muito, por ser uma coisa meio country, meio sertanejo, assim. E eu tenho um pouco de... Eu não tenho tanta identificação, assim, com a música sertaneja. Acho que por eu ter sempre associado ela a uma ideia meio heteronormativa, excludente. Por exemplo, eu tenho uma lembrança muito clara de quando eu fui no... Quando eu fui não, né? Mas do Villa Country, que é uma casa de shows que tem em São Paulo. Nem sei se ainda existe, talvez ainda exista. E lá algumas pessoas tinham o costume de barrar as outras, porque não estavam bem vestidas bem entre aspas, sabe? E tinha muito uma questão que lá... Então lá era um lugar que sempre me lembrava todas essas coisas, assim. Exclusão, essa coisa de homem pagar um valor diferente do que mulher pra entrar. Então assim... eu não tinha muito boas referências, né, com o termo country. Só que não é um CD de country qualquer, né? É um CD de country da Beyoncé. E eu parei, eu fiquei pensando, porque apesar de eu ter essas resistências com a música mais sertaneja, country e tudo mais, eu sou muito aberto a conhecer coisas novas, principalmente quando vem de pessoas que eu amo, né? E uma querida amiga minha me chamou pra ir num festival de sertanejo que chama Arraial. E eu fui nesse festival, tal, a gente, enfim, se divertiu, etc. E eu tava lá no festival, tocou uma música do Bruno e Marrone, que eles fizeram com a Marília Mendonça, que era uma artista de sertanejo, assim, que eu gostava muito, muito, eu era apaixonado por ela. Gostava porque eu achava que ela tinha uma voz antiga, porque eu achava que ela tinha uma potência, assim, na voz, enfim. Gostava muito dela, era apaixonado por ela. E eu ouvi essa música que o Bruno Marrone fez com ela e eu fiquei encantado. E, para além disso, eu comecei a apreciar o show deles. E aí eu conversei com essa minha amiga, eu falei assim, ai amiga, eu acho que assim, música é uma coisa que, independente de você gostar do gênero ou não, te toca num lugar, né? E eu me senti tocado por essa música. E aí a minha cabeça abriu um pouco pro sertanejo e tudo mais. E aí, voltando, né, pro CD da Beyoncé, Cowboy Carter, eu fiquei pensando, cara, o que será que significa para ela fazer um CD de country, né? Não entendo muito da história, não entendo muito do contexto, mas o que eu posso imaginar é que um CD Não, na verdade sim, na verdade eu acho que eu entendo bem justamente nessa perspectiva que eu trouxe, que é uma perspectiva de quê? De uma pessoa que não gostava de sertanejo, que não é o gênero que eu tenho a maior afinidade, mas que me tocou por música tocar em algum momento, independente do gênero. Imagina se eu fizesse um CD de sertanejo, sabe? Eu, uma pessoa negra, sabe? Uma pessoa, enfim, que o sertanejo é aquilo que vem muito das nossas raízes, né? É o gênero mais popular aqui no Brasil. E é claro que os Estados Unidos têm um outro contexto de country. O country tem toda uma questão histórica dos negros,
tem uma questão de ser um gênero que abriu porta para outros gêneros. O jazz conversa com country, o soul conversa com country, o blues conversa com country, o R&B conversa com country, o rock conversa com country. Muitos gêneros musicais conversam com o country. E a Beyoncé com o Cowboy Carter, o que ela fez na realidade? Pegou as referências dela, fez um ódio à cultura dela. A família dela nasceu no Texas, que é um estado assim americano do country, veio de uma família de classe média, enfim, não eram pobres, mas também não eram muito ricos, tinham uma condição de vida ok, mas é uma forma de ela voltar para as raízes dela. E é um CD, eu tava ouvindo, eu ainda não ouvi o CD inteiro, ouvi algumas músicas, mas tem uma música dela que eu ouvi, e eu ouvi e fiquei pensando, nossa, saudade, eu estava com saudade, eu estava sentindo falta dessa Beyoncé mais vulnerável, dessa Beyoncé que abre o coração, assim. Uma Beyoncé que eu lembro muito do For, né, que é o meu CD favorito dela. E eu ouvi a música e eu me emocionei tanto, acho que é Mother, ou Father, acho que é Mother, a música. Me emocionei tanto. Não, é Daughter, é filha, é Daughter, isso aí. Me emocionei tanto com a música, tanto, porque eu fiquei, gente, eu tô com saudade da Beyoncé, mas aí ouvindo assim, eu fiquei, caraca, é dessa Beyoncé que eu tava sentindo falta, né? E tudo fez sentido, tudo fez total sentido a partir daquele momento. E eu fiquei assim, é essa Beyoncé que eu tô sentindo falta. E ela fez um álbum country e ela conseguiu fazer um álbum country em que ela se vulnerabilizou, mas que ela mostrou que ela tinha referências, que ela mostrou que ela tinha muito conteúdo, mas ela conseguiu fazer um trabalho sério e clássico e que vai ser muito respeitado e que vai envelhecer bem pra caramba, assim como o For, né, envelheceu muito bem. E fiquei pensando no meu projeto de pesquisa, fiquei pensando um pouco se o meu projeto, se é possível academicamente que eu tivesse um trabalho em que eu pudesse mostrar que eu tenho um repertório e trazer uma visão crítica bem contundente, assim, sabe? Eu acho que eu tenho uma visão crítica sobre as coisas que é muito boa. Eu gosto muito do meu lado crítico. E eu quero trazer ele para um trabalho de mestrado. É isso, cara. É isso. Inspirado no Cowboy Carter, na coragem de se dizer, sabe? Eu acho que ela foi muito corajosa. E coragem é uma coisa que me inspira, assim, sabe? Me inspira muito pessoas corajosas, porque eu também sou corajoso. Então eu quero ir nessa linha. Eu quero trazer a minha visão crítica e o meu repertório para produzir um projeto de mestrado. Quero falar de uma questão importante, relevante, mas quero falar de uma forma clássica. É esse o rolê. E era por aí, era só isso que eu queria compartilhar. Vim aqui, fiz a minha caminhada, tô aqui no parque, na Lagoa das Carpas, aqui no Parque da Cantareira. Tô aqui sentadinho, comendo minha castanha. Foi dormir pra descansar um pouco. E é isso por enquanto. Putz, eu não lembro qual que é a câmera. Foi nas três, na dúvida.
Brasil.